Existem algumas limitações no uso da inteligência artificial que, se você não se atentar, você vai estar enxugando gelo. Às vezes você não gosta de usar, por exemplo, um chat GPT ou até um DeepSeek, mas talvez essas limitações sejam um grande problema e você ainda não se atentou. Então roda a vinheta e eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou o CEO aqui da Frons Educação e esse é o nosso On Demand, nosso vídeo que vai ao ar aí de terça-feira para poder mostrar para você alguns conceitos, explicações e pontos importantes desde gestão, e no caso de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência artificial. Mais especificamente, limitações da IA. Eu vou usar o ChatGPT, mas isso é válido para outras ferramentas também, então é bom que a gente fique atento. Eu até tenho aqui os pontos para não esquecer de falar absolutamente nada para vocês. E a primeira limitação, que essa eu tenho quase certeza que você já conhece e já se atentou, que são respostas superficiais. Isso é motivo de frustração, eu diria, para muitos profissionais que começam a utilizar a IA. Então o profissional ele acaba dando um comando, né, dando alguma informação ali para a IA, pedindo uma resposta, e a resposta vem muito superficial, muito genérica, né? E ele acaba culpando a inteligência. Esse negócio não funciona. Isso acontece muito com pessoas que começaram a adotar a inteligência artificial agora, né? O uso, por exemplo, de um chat GPT. Mas aí que está um grande detalhe. A maioria das informações que você fornece para obter um resultado que não seja superficial precisa ali de dois detalhes. Primeiro, prompts adequados. Então a gente já teve, por exemplo, um material que é um e-book de prompts validados, que nós já validamos aqui dentro, inclusive para o nosso MBA de inteligência artificial, e um dos prompts que mais vem dando resultado para gente, e principalmente para leigos, né, que não vão treinar a inteligência artificial e etc., é o prompt care, onde eu dou contexto, ação, o resultado esperado e a expectativa, onde eu posso até colocar uma limitação para que a IA entenda as minhas limitações orçamentárias, de riscos e por aí vai. Então imagina que você vai dar um contexto, por exemplo, vou pegar um setor de marketing, dado uma empresa varejista, um exemplo bastante utópico aí. Eu quero dar um contexto onde as minhas vendas não estão adequadas e a IA vai atuar como um grande profissional de marketing, um marqueteiro raiz para poder alavancar as minhas vendas. Então o contexto é basicamente esse. E aí a ação é o que eu quero que ela execute, né? Então eu quero que ela faça um plano de marketing estratégico para os próximos 3 meses para que consiga alavancar as minhas vendas. Então eu já tenho o meu contexto e eu tenho a minha ação. E agora eu vou então para o meu resultado, tá? Esperado. Olha, eu quero que as vendas cresçam 50% nos próximos 3 meses. Isso pode ser dividido entre os meses, né, para o crescimento acontecer de maneira mais orgânica. Então eu dou esse resultado esperado para que não fique alguma coisa super genérica. Mas qual é o resultado que eu quero com isso? Se eu der a informação, ela vai trabalhar em cima disso. E a expectativa. Eu posso criar uma expectativa do que eu quero de resultado. Eu posso colocar em expectativa até alguns benchmarks de empresas que já tiveram bons resultados, que ela pode se basear, ela vai buscar essa informação na internet aí pra gente, tá? Em artigos, etc. Ou eu posso até colocar limitações também em expectativas, né? Limitações orçamentárias. Olha, eu não tenho um budget, né, para colocar em prática, o meu orçamento não é maior do que eu já tenho atualmente, então eu faço isso, isso e isso. Quais são as ideias, né, diferentes com esse mesmo orçamento? Então você pode completar o seu prompt e aí sim não ter respostas mais superficiais. Esse é um primeiro ponto. Então se você está obtendo respostas superficiais, das duas uma. Você não está dando o prompt adequado e pode ser que você está no modelo inadequado também. Então existem vários modelos de linguagem que você não está utilizando da maneira adequada ou melhor para você. Talvez porque é uma versão free. Eu diria que não, porque hoje existe uma briga entre as IAs, né? E tem muita versão free que atende perfeitamente. Mas tome cuidado. Às vezes está numa versão aí no modelo de linguagem mais antigo e o resultado não está saindo atualizado, ela não está pesquisando na internet. Tomar cuidado com isso, tá? Então, respostas superficiais é um problema que a gente tem que se atentar com essa limitação.
Outro ponto, muitas vezes quando você dá algumas informações, ou você pede algo super, né, elaborado, existem as alucinações. E esse é um ponto muito importante, porque as alucinações são informações geradas que a gente tende a olhar como verdadeiras, a IA solta como verdadeira, mas que na verdade ela não é real, ela não aconteceu. Existe um caso emblemático, né? Se o Bruno achar a notícia, eu vou até pedir para colocar a notícia na tela aí, de uma IA que ela citou uma jurisprudência, né, numa petição, se eu não me engano, e aí o juiz falou assim, jurisprudência não existe, simplesmente ela não existe. Então foi uma alucinação da IA que acaba gerando uma informação, e isso está muito ligado ao prompt e está ligado às informações também que ela está sendo treinada, sendo utilizada e etc. Muito cuidado, pessoal. Por isso que sempre no rodapé tem as informações. A IA pode soltar informações equivocadas. Não importa se é Gemini, se é Grok, se é ChatGPT, se é DeepSeek, Claude, Anthropic, né? Não importa. Tem que tomar cuidado com os resultados, tá? E um outro ponto que aí é bem polêmico é a respeito de viés. Por quê, pessoal? Porque, quer ou não, a IA está sendo treinada com um certo viés. As informações que são enviadas a ela, para que seja realizado esse treinamento, geram um certo viés. Teve acho que dois casos muito emblemáticos, né? Um foi na eleição de 2022, onde você pede, por exemplo, os dois profissionais que estavam sendo eleitos, né, ou candidatos na realidade na época, eram Lula e Bolsonaro, e aí pediram, né, foi num podcast, pediram para fazer um poema sobre o Lula. E aí fizeram um poema sobre o Lula. E aí pediu pro Che fazer um poema sobre o Bolsonaro. E aí ela falou assim que ela não poderia fazer um poema sobre uma figura pública e etc. Então, existia já um viés ali quando você olha para o que pode sair de resultado do IA. E um outro exemplo emblemático que aconteceu foi quando você pergunta pro DeepSeek, por exemplo, se o governo chinês está envolvido ou não. E ele responde tudo, menos essa pergunta. Então, existe também um viés de treinamento que você precisa tomar um certo cuidado. A depender da resposta que você quer gerar, ela pode estar enviesada, certo? Então, tome muito cuidado com o viés. Isso acontece, inclusive, se você treinar a IA nas suas informações. Pode acontecer também. E uma outra limitação, e aqui é um detalhe, que é a segurança dos dados. Então, quando você faz a assinatura de um software como esse, você assina alguns termos. E antigamente, tá? Não sei se ainda está assim, os termos mudam constantemente, mas antigamente você assinava que os termos, os dados, os arquivos poderiam sim ser utilizados para treinamento de IA. Ou seja, se você é um profissional famoso, público, que utiliza dados muitas vezes sensíveis, toma um certo cuidado com as informações que você vai enviar. Mas existem as versões pagas. Por exemplo, a maioria das versões, né, de ChatGPT, Gemini, etc., Enterprise, são informações, são ferramentas, modelos ali que vão garantir essa segurança, que esses dados não vão vazar. O Gemini do Google, por exemplo, do Google Workspace, é famoso por conta disso. O Copilot é famoso por conta dessa segurança. Então, tome um cuidado para as informações que você vai enviar e dê uma olhada na política se isso vai ser utilizado de alguma forma. Carlos, eu só compartilho baboseira, então manda bala, não tem problema nenhum. Mas se você compartilha informações sensíveis, tome muito cuidado. Independente disso, pessoal, apesar das limitações, é inegável o avanço e é inegável o uso da IA no nosso dia a dia. Quero que você comente aqui embaixo se você chegou até o final desse vídeo, comenta aí para o que você mais está utilizando IA no seu dia a dia hoje. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!